Olá pessoal, eu sou o chefe Renan Salme e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um chicken roulade, que é um frango empanado, recheado, mas eu vou dar uns toquezinhos que são os meus toques. E eu fiz um tempo atrás para os meus amigos e fez o maior sucesso. Ela é um pouco, vamos dizer, médio complicado, mas eu vou ensinar as técnicas certas, então vou descomplicar tudo para vocês. Eu escolhi essa receita porque esse frango é um frango crocante e ao mesmo tempo ele é bem cremosinho por dentro, ele escorre. Só para contextualizar, o chicken roulade é uma técnica, mas eu dei o meu toque e vou fazer diferente. Normalmente ele não é empanado, ele é feito cozido com água, tipo ovo pochê, mas aqui eu mudei tudo, minha cozinha, minhas regras. Agora eu vou fazer meu recheio. Esse recheio você faz com o que você quiser. Eu escolhi ricota, mussarela e espinafre. Você pode usar gorgonzola, queijo brie, pode pôr presunto parma, pode pôr o que o seu coração sentir. Tá, a gente vai precisar manteiga ou azeite. A gente vai colocar as bases de sabor. Lembra que a manteiga, quando ela carameliza, ela dá um sabor amendoado. E esse sabor que a gente quer também. Alho, cebola, vamos refogar um pouquinho até ela ficar translúcida. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho o meu espinafre lavadinho, eu vou jogar ele aqui. Não se assuste, porque ele vai murchar. Parece que a panela é pequena, mas vai dar tudo certo. Vou abaixar o meu fogo, porque eu não quero que queime. Ele vai murchando, a gente vai acrescentar mais. Essa receita dá para fazer mais ou menos uns 4 frangos. E lembrando que a receita sempre vai estar na descrição do vídeo. Aqui agora eu vou temperar com sal. Pimentinha do reino. O que eu quero nesse espinafre é desidratar ele o máximo, para não atrapalhar na nossa montagem, não ficar vazando água. Então pode refogar ele, deixa ele secando com tempo, com calma. Cozinha tempo, né? Tá vendo que tá soltando bastante água ainda? Então, vamos tentar secar ele ao máximo. Ó, ele tá bem sequinho, ele já tá, às vezes, até começando a grudar um pouquinho aqui na minha frigideira. E ele fica nessa textura. E aí eu vou reservar ele aqui no meu potinho, que eu vou esperar ele esfriar pra gente poder fazer o recheio. Essa é uma parte mais técnica que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer 2 camadas de cling film. Uma que eu vou pôr na tábua, que vai me ajudar a enrolar o frango. E a outra a gente vai pôr em cima do frango aberto, pra gente poder bater e proteger o frango. Isso aqui todo mundo tem em casa, não é nenhuma novidade. A gente vai abrir ele assim, ó. Abriu do tamanho da sua tábua. Dobrou ele aqui assim, prende. Prende ele aqui também. E vamos fazer isso mais ou menos 5 a 7 voltas. Essa camada daqui não precisa ser tão grossa. Agora a segunda camada, um pouco mais grossa, só para proteger o nosso frango quando a gente for bater ele. Ó, fica assim. Agora a gente vai fazer outra camada que pode ser um pouquinho mais grossa. Vamos fazer assim para tirar o ar. Vou mostrar para vocês. Ó. Não sei se dá pra ver porque é transparente, né, gente? Mas ficou mais grossa. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu frango, vou cortar ele em borboleta. Eu vou ensinar vocês a fazer esse corte. Precisa de uma faca bem amolada pra fazer isso. E eu vou mostrar pra vocês como que faz. Não tem segredo. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o meu franguinho. Ele sempre vem com umas pelinhas que a gente vai tirar agora. Esse meu frango, ele tá um pouquinho pequenininho, mas dá pra gente usar. Ó, pega essas pelinhas que tem aqui, ó. Vamos cortar. Sempre o meu lixinho. Só não joga fora do lixinho, né? Joga dentro do lixinho. Aqui a gente tem nosso franguinho. Tá lindo. Aqui é a parte mais baixa e aqui é a parte mais alta. A gente vai tentar cortar no meio de uma forma igual. A gente vai pegar uma faca bem amolada, vai pôr a mão em cima, não precisa pressionar tanto, e vamos passar assim, ó.
deixa a faca escorregar, certo? Ó. E pode ir vendo como que tá o corte. Se você acha que tá muito fundo ou muito baixo, dá pra você acertar. Ó, como ele fica. A gente abriu ele. Eu vou mostrar ele do outro lado, como ele fica. Não tem problema se der errado, se você não conseguir fazer, mas tenta abrir ele de uma forma que dê pra gente depois bater ele. Eu vou pegar o meu plástico mais fininho, vou pôr aqui embaixo. Eu vou pôr sempre, essa é a parte de dentro dele, eu vou pôr ele virado, porque aí machuca menos ele. Vamos posicionar ele aqui assim. Pôr o meu outro plástico em cima, certo? Eu vou pegar o meu martelo, que tá aqui. Esse meu martelo, ele tem dois tipos de, vamos chamar de dentes. O que eu vou fazer? Eu vou bater com essa parte, porque eu não quero machucar o meu frango. Ó, a gente vai bater delicadamente. Sabe o que você faz nesse momento? Pensa no seu namorado. Pensa no seu chefe que não dá o seu aumento. No seu amigo que marcou de vir e não veio. Eu tô falando isso porque eu comprei o frango, tô uma semana preparando essa receita. E aí chegou o dia da receita, deixei meu frango separado, fiz umas emplastes um dia anterior. Quando eu cheguei, faltando 1 hora pra gravação, o meu namorado usou o meu frango. E eu tive que sair correndo atrás de um frango. Graças a Deus eu consegui. Aí nesse momento pensa nele. Vou abrir para vocês verem. Pode ver que ele aumentou, tá aumentando de tamanho. Quero deixar isso num nível por igual. Se a gente vê que aqui tá mais alto, a gente vem com o martelinho e bate de novo, tá? Até a gente tentar espalhar ele bem. Mas toma cuidado para não rasgar o seu frango. Se rasgar, tudo bem, a gente conserta, porque a gente vai enrolar, mas tenta não rasgar, tá? Esse processo também a gente vai estar quebrando a fibra do nosso frango e vai deixar ele mais tender. A gente tem que deixar ele homogêneo, tudo nivelado, de uma espessura mais ou menos de 1 centímetro, porque quando a gente for cozinhar, ou quando a gente for enrolar ele, facilita, fica mais fácil de enrolar. Uma parte mais grossa necessita mais cocção, uma parte mais fina, menos cocção. Agora eu vou fazer meu recheio, o meu espinafre aqui tá pronto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha ricota, vamos pôr o meu espinafre. O meu queijo mussarela, eu escolhi queijo mussarela porque eu amo. E sabe aquele puxa-puxa que fica quando a gente corta? E é isso que eu quero trazer. Vou misturar meu recheio. Aqui nessa mistura eu temperei ela com sal, pimenta e noz moscada. Eu amo a combinação de noz moscada com espinafre, dá um gostinho muito gostoso. E eu deixei ela bem homogênea, que não tem água, não tem líquido, então isso não vai interferir a nossa montagem. Eu vou reservar o meu recheio aqui do lado e agora eu vou temperar o meu frango. Eu vou temperar ele com um pouquinho de sal, vou temperar com páprica, umas raspinhas de limão. O limão vai trazer uma acidez pro prato. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu recheio, uma porção generosa, mas toma cuidado para não vazar, não cair para os lados. Vou dar uma espalhadinha assim. Aqui a gente vai fazer tipo um wrap, quando a gente faz. Tipo um burrito, na verdade. Vocês viram que eu virei o meu frango, essa aqui é a parte de cima e essa aqui é a parte de baixo. Eu preferi pôr o recheio na parte da ponta, porque daí fica mais fácil da gente dobrar e enrolar ele. Aqui, ó, lembra que eu falei desse plásticozinho? Ele vai ajudar a gente agora. Vou puxar aqui. Vou fazer assim, ó. Vou pegar, pressionar ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. Prender aqui, porque eu não quero que o meu recheio vaze. E eu vou fazer assim, ó.
Sempre pressionando, deixando o recheio bem escondidinho. E eu vou girar ele. Girou. Girou mais uma vez. Aqui, ó, aqui dentro você puxa, pode pôr pra dentro. E girou outra vez. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, pôr aqui pro lado. Vou abrir ele. Mais ou menos assim tá bom. Vou cortar. Vou pegar o meu franguinho bem delicado, para ele não abrir. Vou posicionar ele aqui assim. Olha que lindo que ele ficou. Um bebezinho. O que a gente vai fazer? A gente vai enrolar ele. Eu coloco esse filme porque eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar. Ó, aperta ele bem. Enrola, 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 enrola tudo. A gente vai fazer como se fosse uma salsichinha de frango. Pressiona aqui e rola. Rola, 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 rola. Pra ele ficar assim, bem pressionado. Ó. Depois dele enroladinho, a gente pode ou prender com durex, ou a gente pode virar ele assim pra baixo, que ele não vai abrir, e pôr numa Tupperware. Freezer 2 horas, só pra ele ficar mais firmezinho. Como aqui é gravado, eu já tenho um pronto que eu vou pegar pra vocês. Eu coloquei eles assim, ó. E ele tá no formato certinho, tá? Firmezinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente empana ele. Aqui eu tenho o meu frango, eu vou tirar ele do meu plástico, desenrolar ele. Você pode usar a tesoura também. O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho o meu ovo, eu tenho minha farinha de trigo e a minha farinha de rosca. Essa farinha de rosca, ela é simplesmente pão ralado. Ela não é igual à nossa farinha de rosca que a gente tem no Brasil, que a gente torra o pão e processa. Essa aqui é como se fosse um pão cru, um pão fresco, e ela fica mais grossinha. Eu vou bater o meu ovo agora. Bati meu ovo. Eu vou passar ele primeiro na farinha de trigo. Esse primeiro empanado da farinha de trigo, ele vai proteger a umidade da segunda camada de empanamento. Tá? Então ele vai absorver o líquido do frango para o meu segundo empanamento não umedecer. E lembrando que o ovo coagula, ele não vai molhar o meu empanamento, ele vai ajudar a coagular. Tira um pouquinho do excesso, vou passar no ovo. Sempre quando for empanar, uma mão na parte líquida e uma mão na parte seca, porque senão vira uma bagunça na sua mão, senão você vai empanar os seus dedos, e não é isso que a gente quer. Então essa mão livre para passar no seco. Ó, escorre, com essa outra mão eu venho no seco. As laterais, vamos fazer uma camada bem grossinha, tiro o excesso e reservo. Uma dica que eu vou falar pra vocês, não é publi, mas fica a dica, se quiserem me patrocinar. Gente, sempre tenha um termômetro em casa, você que gosta de cozinhar. Não dá pra gente ficar adivinhando que a temperatura tá a 180 graus, não dá. Porque a gente precisa ter uma precisão pra gente não queimar a nossa fritura, pra gente não deixar cru dentro. Eu vou medir. A temperatura que a gente precisa para essa fritura é 180 graus. No meio, lembra que ela está congelada? A gente vai ainda finalizar ela no forno. Esse termômetro eu comprei na Amazon e foi 4 euros. Hoje no Brasil você pode encontrar facilmente, você pode comprar online também. O meu óleo chegou a 180 graus. Eu vou colocar o meu franguinho. Tem que ser deep fry, então tem que cobrir o frango. O que eu quero aqui é deixar ele moreninho. Deixar ele com uma coloração legal, porque ele vai finalizar no forno que dentro ainda está um pouquinho congelado. Então lembra que o forno ele sempre cozinha de dentro para fora. Dá uma viradinha nele assim, ó, que às vezes no fundo ele fica mais moreninho do que em volta. Aumentei meu fogo para não cair muito a temperatura do meu óleo, então tá a potência máxima. Mas fique de olho. Eu vou tirar ele agora, ele tá na coloração que eu quero.
Vou pôr aqui no meu papel absorvente. E agora a gente vai pôr no forno para ele terminar de cozinhar por dentro. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. A gente vai deixar mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. O meu franguinho tá pronto, eu vou tirar e a gente vai experimentar ele agora. Olha que lindo que ficou. Que neném lindo. Ele vazou aqui um pouquinho porque eu espetei o termômetro e daí ele vazou um pouquinho, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu fiz uma decoração bem simples, mas você pode fazer acompanhamento, purê de batata, arroz, o que você quiser. Ouve esse barulhinho de crocância. E olha como ele tá sequinho. Olha isso, que lindo! Que neném lindo! Olha como ele fica bem recheadinho por dentro. Ele tá um pouquinho quente. Vou pegar um pouquinho desse recheio. Divino! Maravilhoso! Muito cremosinho, muito gostoso. E eu vou continuar aqui agora comendo meu franguinho, vou compartilhar com os meus produtores. E eu vou te pedir uma coisa, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixe seu comentário, ative o sininho para receber mais notificações de novos vídeos e me ajudar a espalhar sabores. E é nessa que eu vou. Um beijo, gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!